Oi, galera. Bom, a primeira parte da matéria a gente vai estudar funções vetoriais. A definição de uma função vetorial é uma função cujo domínio é um conjunto de números reais e a imagem é um conjunto de vetores. Então, aqui temos dois conceitos importantes antes de entrar no estudo completo das funções vetoriais. Temos o conceito de função e o conceito de vetor. Okay? Antes de trabalhar com funções vetoriais, vamos lembrar os dois conceitos de vetores e o conceito de função. Vamos começar lembrando o que é um vetor em três dimensões. Um vetor em três dimensões, um objeto matemático, R-vetor, que tem três componentes, x, y, c, por exemplo. Um outro vetor, por exemplo, A-vetor, ele pode ter componentes A1, A2, A3 e assim. São objetos que têm três componentes. Duas propriedades importantes desses vetores é a soma entre vetores e o produto de um número pelo vetor. Primeiro, vamos lembrar o que é a soma. Vamos considerar um vetor R1, ele tem três componentes em três dimensões, componente x1, y1, c1, e um outro vetor R2. As componentes desse vetor são x2, y2, c2, ok? A soma do vetor R1 mais R2 é um novo vetor, vou chamar de R maiúsculo. As componentes desse vetor, do vetor suma, vamos obter elas sumando as componentes de cada vetor, ok? 1, 2, C2. Vamos somar a primeira componente com a primeira componente, segunda componente com a segunda componente do outro vetor e a terceira componente com a terceira componente do segundo vetor. Então, R, o novo vetor, que é o vetor suma, 1 mais R2, é igual à soma das componentes x1, x2, segunda componente é y1 mais y2 e a terceira componente seria c1 mais c2, ok? Este novo vetor tem três componentes, componente 1, segunda componente, terceira componente. Se eu quero fazer a resta de vetores, por exemplo, R2 menos R1, vou fazer a resta entre as componentes do R2 com R1, isto é,
x2, epsilon2, c2 menos x1, epsilon1, c1. E o vetor resultante é o vetor com componentes x2 menos x1, epsilon2 menos epsilon1, c2 menos c1. Ok? Essas é uma das operações básicas entre vetores. A outra operação é o produto ou a multiplicação de um vetor por um número real. Se C é um número real, nós podemos definir o produto entre C e o vetor R1, por exemplo, e as componentes de este novo vetor, este é um vetor, é igual ao número C, x1, y1, c1. Vamos calcular as novas componentes da seguinte forma: o número C vai entrar e multiplicar a cada uma das componentes. Então, as componentes desse vetor é C1, x1, C1, y1, C, C1. Ok? O número C vai multiplicar a todas as componentes. Deixem-me fazer um exemplo numérico. Vou considerar dois vetores, o vetor R1 igual a 1 menos 1, 2, por exemplo, e o vetor R2 é o vetor com componentes 0, 1, 3. E vou fazer a operação R2 menos R1. Isto é igual a 0, 1, 3, menos 1, menos 1, 2. Ok? Então, segundo a regra que a gente viu, o que temos que fazer é calcular a diferença, a resta entre cada uma das componentes. Isso é 0 menos 1, componente do segundo vetor, 1 menos menos 1, menos 1 é a componente do segundo vetor, 3 menos 2. E então, o resultado de fazer essa operação R2 menos R1 é igual a 0 menos 1 é menos 1, 1 menos menos 1 é 2, 3 menos 2 é 1. Esse é o vetor, o novo vetor. Sim? Este daqui é um vetor e do outro lado da igualdade é um vetor, tem três componentes. Agora vou fazer a seguinte operação: vou multiplicar menos 2 vezes R2, por exemplo. Então, isto é igual a menos 2 vezes o vetor 0, 1, 3. Segundo a regra, nós temos que multiplicar cada uma das componentes pelo número. Isto é igual a menos 2 vezes 0, menos 2 vezes 1, menos 2 vezes 3. Ok? O resultado é um novo vetor, menos 2, vetor R2, com componentes 2 vezes 0 é 0, menos 2 vezes 1 é menos 2, e menos 2 vezes 3 é menos 6.
Este aqui, vocês podem ver que é um novo vetor. Do lado esquerdo, nós temos um vetor R2, do lado direito, um vetor de 3 componentes, ok? Agora, é importante lembrar que nós podemos representar um vetor utilizando o que se chama de base canônica, ok? Vamos considerar o vetor R1, por exemplo, x1, y1, c1. Ele tem 3 componentes. Geometricamente, se este aqui representa o vetor R1, as componentes no sistema de eixos x, y, c são essas. x1 é o número que fica no eixo x, ok? y1 é o número que fica no eixo y. c1 é o número que ficaria no eixo c, este daqui. Então, esse vetor tem 3 componentes. Nós podemos representar esse mesmo vetor, esse daqui, utilizando 3 vetores, que se chama, o conjunto deles 3 se chama de base canônica. Eles é o vetor 1, 0, 0, o vetor J chapéu é 0, 1, 0, e o vetor K chapéu, que é 0, 0, 1. Ok? Então, R1, podemos escrever ele como x1 vezes o vetor I chapéu, o vetor da base, mais a segunda componente, que é y1, vezes j, vetor unitário, mais a terceira componente, que é c1, vezes k, vetor. A ideia é que se nós substituímos o que é o vetor I, seria x1, 1, 0, 0, mais y1, 0, 1, 0, mais c1, 0, 0, 1, e fazemos a suma. O resultado é somar x1, 0, 0. Lembrem, esse vai multiplicar a cada uma das componentes. x1 vezes 1 é x1, x1 vezes 0 é 0, x1 vezes 0 é 0, e assim em cada um dos vetores. Este é 0, y1 é 0, mais 0, 0, c1, e a gente suma os vetores. Então, R1 é igual a x1 mais 0, mais 0, x1, na segunda componente fica y1, e na terceira componente é c1. Então, podemos representar o vetor desta forma ou utilizando os vetores unitários. Por que se chamam de vetores unitários? Para um vetor A com componentes A1, A2, A3, o comprimento do vetor é igual à raiz quadrada, lembrem, de cada uma das componentes ao quadrado somadas. A2 quadrado mais A3 quadrado. No caso dos vetores unitários, e comprimento é a raiz quadrada de 1 quadrado mais 0 quadrado, 0 quadrado. E isto é 1. Isso é igual para J, vai ser a mesma operação, vai dar 1, e para o vetor K vai dar 1. E é por isso